da EJA do ciclo 1. Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todas e todos bem, como eu sempre falo aqui no programa Se Cuidando. Como é bom poder estar aqui com vocês em mais um programa dos Saberes em Casa. Me digam aí, eu quero que vocês puxem na memória. No programa anterior a gente falou sobre 2 assuntos. Quem aí se lembra? Vamos tentar lembrar, pensar um pouquinho? O que a gente falou do programa anterior? A gente falou sobre os palíndromos e sobre os poemas de trás para frente. Lembra? Dei vários exemplos. E vocês compartilharam a atividade de vocês, a atividade que vocês fizeram? Ó, ainda dá tempo, hein? No programa de hoje, a gente vai falar sobre um assunto muito especial. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e que o nosso encontro vai ser, assim, produtivo e proveitoso. Hoje, a gente vai falar de uma pessoa que eu considero muito especial. Vamos ver, né? Vamos ver se vocês conhecem. Se vocês ainda não conhecem, hoje vocês terão a oportunidade de conhecer bastante, tá? E se encantar com a obra, né? E com a pessoa que este homem foi. Então, a gente vai falar hoje do Manuel de Barros. E aí, alguém já ouviu falar? Bom, para conhecer melhor o Manuel de Barros, a gente trouxe aqui o vídeo do Felipe Ghisoli, que é da hashtag Universo Narrado, que fala de uma maneira muito especial e envolvente sobre esse grande poeta, tanto do poema quanto do poeta, né? A gente dividiu o vídeo em partes para vocês irem aos poucos conhecendo o trabalho do poeta, tá bom? Hoje eu vou passar para vocês a parte 1, né? Um trecho aí do vídeo dele para vocês acompanharem. Vamos lá? Pessoal, chegou o dia da gente falar aqui sobre Manuel de Barros. Porque eu adoro, eu gosto muito da poesia do Manuel de Barros, e eu acho que enfim, tem vários fatores contidos aqui pelos quais eu acho que é fundamental que todo mundo pare para refletir um pouquinho sobre a poesia do Manuel de Barros. Eu acho que nos tempos em que a gente vive, cara, o Manuel de Barros e a poesia dele, esse negócio telúrico da terra, faz a gente retornar para talvez o lugar de onde a gente veio. E quem sabe até o lugar para o qual a gente foi feito, que é a terra, cara. Que é a terra. Eu acho que a poesia dele nos tempos que a gente vive nos remete ao tanto que talvez a gente está vivendo errado, cara. Uma poesia que você lê e você... Caramba, eu tô vivendo errado isso aqui, né? Eu acho que assim, vamos por partes, né? Vamos por partes. Tem muita coisa a ser conversada nessa live, mas de cara aqui eu lembro de, quando eu digo isso, né? Da terra, daquela coisa telúrica, do campo, dos seres que rastejam. Nós vamos falar de muita coisa bonita aqui, né? Eu lembro de uma poesia da Matilde Campilho, em que ela fala assim, eu não me recordo agora exatamente o nome, vou colocar pra vocês, mas é como o eu lírico dando conselhos a uma criança de 8 ou 10 anos, e tem uma hora que ela fala assim, como se fosse uma mãe falando pra criança, né? E ela pega e fala assim, filho, vai chegar um momento que você vai entender que o melhor jeito de segurar um revólver é descalço, porque na terra é que tá a consciência da vida, e é preciso sentir e ouvir o seu ruído para agir em verdade. Esse vídeo é para você sentir. Esse vídeo eu vou tentar fazê-lo com o corpo, pro corpo, para ser sentido, né? Então, o meu convite para você nesse vídeo, nessa primeira parte, posto essa diferença e colocado em que pé que tá a poesia do Manuel de Barros, meu convite é para que você procure ser árvore nesse vídeo. A percepção sensível que o ser tem, que o meu leitor possa ter. Se ele tiver percepção sensível pela sensibilidade, ele pode gostar da minha poesia. Mas se ele quiser ler a minha poesia usando a razão, essa coisa ele está querendo dizer isso. Não estou querendo dizer nada, rapaz. Estou fazendo um negócio com a palavra que seria como você escutar a música. Eu não quero dar informações. Eu nunca quis dar informações. Eu quero dar encantamento. Muito há de se dizer sobre a poesia do Manuel, sobre um tanto de coisa e talvez essa tal pedagogia do chão,
das coisas ínfimas, né? O Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo. Mas antes de falar da poesia, eu não sei exatamente como deve começar uma aula de literatura, tampouco acho que isso se proponha a ser tal. Mas me parece justo que antes de falar da poesia, a gente fale um pouquinho sobre o poeta, 2 dedinhos do poeta. E eu poderia talvez começar dizendo que o Manuel de Barros nasce lá em 1914, em Cuiabá, no Mato Grosso. Que ainda criança ele se muda para o Mato Grosso do Sul, para Campo Grande, onde apesar de pipocar um pouco ali para fora, aqui e ali, acaba passando de modo geral o resto da sua vida ali, onde morre aos 97 anos bem velhinho, lá em 2014, no Pantanal, no Mato Grosso do Sul. Poderia dizer também, talvez, quem sabe, que certa feita o grande poeta de Itabira, o Carlos Drummond de Andrade, aquele mesmo que diz que a poesia é incomunicável. Fique torto no seu canto. Não ame. Poesia incomunicável, né? Essa que vem do corpo, que a gente estava falando agora há pouco, ela é incomunicável, intraduzível. Enfim, Carlos Drummond de Andrade, certa feita, recusou o epiteto de maior poeta brasileiro vivo. Porque ele disse, pô, mas Manuel de Barros não morreu? Como é que eu pego esse prêmio? Enfim, algumas dessas coisas talvez digam algo sobre o poeta, mas, enfim, me parece muito mais justo deixar que o poeta fale por si só. Então, 2 dedinhos de Manuel de Barros, por Manuel de Barros. Autorretrato falado. Venho de um Cuiabá de garimpos e de ruelas entortadas. Meu pai teve uma venda no Beco da Marinha, onde nasci. Me criei no Pantanal de Corumbá entre bichos do chão, aves, pessoas humildes, árvores e rios. Aprecio viver em lugares decadentes por gosto de estar entre pedras e lagartos. Já publiquei 10 livros de poesia. Ao publicá-los, me sinto meio desonrado e fujo para o Pantanal, onde sou abençoado a garças. Me procurei a vida inteira e não me achei, pelo que fui salvo. Não estou na sarjeta porque herdei uma fazenda de gado, os bois me recriam. Agora eu sou tão ocaso, estou na categoria de sofrer do moral porque só faço coisas inúteis. No meu morrer tem uma dor de árvore. O que vem de dentro, do fundo, é que é verdade nossa. A minha poesia é verdadeira, é inventada, mas é absolutamente verdade. De modo, a poesia do Manuel de Barros, ela vem no manuelês, onde talvez é necessário fazer um certo garimpo com as palavras para extrair algo talvez mais profundo que ele está dizendo ali, mas eu me arriscaria a dizer que, enfim, a poesia chega, você faz esse garimpo com toda aquela escrita manuelística e depois do garimpo, o que sobra é o próprio barro, é a própria lama. Então se faz um garimpo ali com a poesia do Manuel, me parece que ele convida o leitor a fazer isso, né? Ele escreve as coisas e ele pressupõe que de vez em quando existe um certo filtro para justamente filtrar essas coisas que ele quer passar, né? Essas coisas ínfimas do chão, da terra. Enfim, depois desse serviço de garimpar as palavras, o que sobra é o próprio barro. É a própria terra, ou seja, o valor está nisso, está na terra. Né? O garimpo é para tirar o ouro e deixar sobrar o que tem valor de verdade, que é a terra, que é o barro, que são as coisas pequenas, os seres que rastejam, enfim. Então, me parece que é esse serviço de garimpeiro que busca jogar fora o ouro e se dá conta de que o valor, muitas vezes, está no próprio barro. Enfim, então, onde que entra, né, a pedagogia nisso? Então, a gente está falando de uma poesia do chão, dos seres que rastejam, do ínfimo, das coisas pequenas em contraste com as grandes. Onde que entra a pedagogia aqui? Tem um poema que ele diz que a poesia está guardada nas palavras. É tudo que sei. Meu fado é o de não saber quase tudo. Sobre o nada eu tenho profundidades. Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro. Para mim, poderoso é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. Por essa pequena sentença me elogiaram de imbecil. Fiquei emocionado e chorei. Sou fraco para elogios. Aparece aí um pouquinho disso aí já, que é o próximo tópico, que é essa tal pedagogia. De novo, mais uma vez, em termos de
de ensino, de conhecimento, não há tanto valor para essa poesia para quem descobre ouro. É o garimpo aí, né? Poderoso mesmo é quem descobre as insignificâncias, as riquezas do ínfimo, as insignificâncias tanto do mundo aí fora quanto as nossas próprias, né? Então, de novo, né? Esse garimpo de que no ouro, às vezes, não há tanta riqueza quanto nas coisas ínfimas e insignificantes. As coisas que não levam a nada têm grande importância. Então, vai aparecer uma certa pedagogia aqui desse contraste entre o saber das coisas grandes, entre muitas vezes as próprias riquezas, o ouro, e o saber das coisas ínfimas, né? Então, assim, a pedagogia vai entrar aqui agora como um certo método ou um certo pré-requisito para que se possa observar as coisas do chão, para que se possa reaprender a ver as coisas do chão. Aprender, ou melhor mesmo, né, reaprender a ver as coisas do chão. Então, para isso, é necessário desaprender algumas outras várias coisas, para que a gente possa observar as coisas do chão. Eu tenho uma definição que poesia é a armação de palavras com um canto dentro. Um canto com um gorjeio, porque eu vivi no mato, o gorjeio é que me ensinou a harmonia. E aí, gostaram? Muito legal a maneira como ele fala, né, do Manuel de Barros. E para falar desse poeta, a gente tem que começar falando que os poemas do Manuel de Barros não foram feitos para serem interpretados, mas sim sentidos, como vocês puderam observar aí no vídeo, né? Ele fala bastante disso. E é isso mesmo. Os poemas dele, né, do Manuel de Barros, são inspirados na terra, fazem a gente retornar para o nosso ponto de partida, para o lugar de onde a gente veio e para onde a gente vai, né? Como fomos feitos, que é a terra. A simplicidade da infância, que muitas vezes a gente perde no nosso caminhar, mas que é o principal da vida, né? A nossa essência, e a gente nunca deveria perder. Como, por exemplo, o jeito simples de ver as coisas, né? O jeito que a criança vê as coisas. O Manuel de Barros costumava dizer que gostava de fazer na sua poesia a humanização das coisas, né? Do tempo, né? E a coisificação do homem. E se a gente parar para observar, é isso que a criança faz, né? Quando viaja aí na sua imaginação. Quando a gente lê, né, nos permite sentir mesmo a poesia do Manuel de Barros, a gente pode perceber que às vezes a gente dá muita importância ao que não tem tanta importância, ou que não deveria ter tanta importância, porque algumas coisas na vida são simplesmente para serem vividas e não compreendidas. Como é o caso da poesia, né, do Manuel de Barros, porque ele dizia que poesia não é para se entender, e sim para se incorporar. E vocês vão poder observar isso, né, nos diversos poemas desse poeta, que são feitos a partir da natureza como a fonte de inspiração e expressão. Quando a gente lê a poesia do Manuel de Barros, é importante que vocês conheçam um pouco mais sobre o autor, porque ele traz na sua poesia esse cenário da sua infância, da própria infância, adolescência e mesmo da juventude, mas ele sempre se remete mesmo ao cenário da infância. Então é importante a gente saber sobre a vida dele. Então, em 19 de dezembro de 1916, nascia na cidade de Cuiabá, Manuel Venceslau Leite Barros. Ele passou a sua infância na sua cidade natal, onde nasceu, onde o seu pai tinha uma fazenda no Pantanal Mato Grossense. Vamos aproveitar e abrir um parênteses e falar um pouquinho desse lugar, desse local onde o Manuel de Barros nasceu? Vocês já ouviram falar do Pantanal? Eu acho que já, né? Bom, o Pantanal, ele está localizado no centro-oeste brasileiro, aqui no nosso país, no Brasil, e se estende pela Argentina, Bolívia e Paraguai, onde recebe outros nomes, tá bom? Vou mostrar um mapa para vocês aí, onde está localizada a região centro-oeste do Brasil, onde fica o estado do Mato Grosso, cuja capital é Cuiabá, lá onde nasceu o Manuel de Barros. Vocês estão vendo aí o mapa? Observem ele aí. Aí eu vou colocar para vocês outras imagens aí dessa região, tá bom? Para vocês conhecerem um pouquinho. Percebam aí as imagens e tentem fazer a relação com os poemas do Manuel de Barros, que a sua professora ou o seu professor irão ler para vocês e apresentar, tá? Vejam aí a sensibilidade da poesia dele.
características de sua vivência nessa região e da importância que ele dá para as coisas, né? Porque a importância das coisas estão na importância que damos a elas, da maneira que a gente olha para essas coisas. Assim, por exemplo, um pássaro pode ser muito mais importante do que o monte ao qual ele pousou, dependendo de como se olha para o pássaro e como se olha para o monte. Vamos falar mais um pouquinho do Manoel de Barros? Na adolescência, ele se mudou para Campo Grande, onde estudou num colégio interno, e depois ele foi para o Rio de Janeiro, onde ele se formou em Direito. Desde pequeno, ele escrevia poemas, né? Mas somente em 1937 publicou sua primeira obra, Poemas Concebidos Sem Pecado. Ele morou também em outros países, Bolívia, Peru e nos Estados Unidos. Quando ele esteve em Nova York, lá nos Estados Unidos, durante um ano, ele fez um curso de artes plásticas e de cinema. E ao retornar ao Brasil, ele conheceu a sua futura esposa, Estela. Eles casaram-se em 1947 e com ela teve 3 filhos, Pedro, João e Marta. Seu filho João morreu num acidente de avião em 2008. Em 2013, seu filho mais velho, Pedro, morreu vítima de um AVC. Ou seja, Manoel de Barros foi um ser humano como todos os outros, com suas alegrias e dores, mas nunca perdeu seu jeito simples de ver as coisas e o seu encantamento no olhar, manifestados em palavras, com tanta sensibilidade através da sua poesia. O Manoel de Barros faleceu em Campo Grande no dia 13 de novembro de 2014, aos 97 anos. Depois de terem conhecido, então, um pouquinho dessa pessoa tão encantadora que foi o Manoel de Barros, a gente vai para a nossa proposta de atividade. Vocês vão escolher algo que vocês gostem muito e vocês vão pesquisar ao mesmo tempo aí, nos poemas do Manoel de Barros, esse tema aí que vocês escolherem. Aí vocês vão ler ou pedir para alguém ler para vocês, tá bom? Aí nesse momento a gente sugere apenas que vocês sintam a poesia do Manoel de Barros. A gente vai ter outros programas que a gente vai dar continuidade aí à vida e à obra do Manoel de Barros. Combinado? Por hoje é isso, tá? Nosso programa chegou ao fim. E eu me despeço de vocês com uma frase dele, do Manoel de Barros. A poesia é uma voz de fazer nascimentos. O Manoel de Barros dizia isso porque ele acreditava que cada vez que uma poesia era criada, era como se fosse criado junto com ela um novo jeito de enxergar o mundo. Até o nosso próximo programa. Não se esqueçam, cuidem-se. Tchau, tchau.